Aqui já é a incubadora. Vamos dar uma olhada na estrutura. Mas uma pergunta, é 6 metros, isso aqui tem ou 7? Largura? 7. 7? Bom, cuidado de colocar aqui ó, o beiral dentro da cobertura, porque se estiver chovendo, você não tem o problema de molhar o produto aqui. Do acondicionador, que o pessoal chama de pasteurizador. Não colher cogumelo e vou voltar a colher daqui 10 dias. Não. Você tem mais cogumelos para você colher nesse ciclo aí de 3 dias e mais, você vai continuar colhendo. Só não entendi uma coisa. Como você está colhendo sempre, você disse que depois de 10 dias eu elevo a temperatura novamente para depois de 15 dias abaixar a temperatura. Eu faço esse processo, mas continuo tendo cogumelos para colher. O que vai acontecer é que depois que eu abaixar a temperatura, eu no dia seguinte vou ter aquela quantidade enorme e aí vai cair novamente. É esse o ciclo? Isso durante 90 dias. Isso durante 90 dias. Mas aí quanto tempo que fica 17 graus? Quanto tempo que eu deixo 17 graus? Uns 2 dias só. 2 dias já é. Porque é igual assim, uma mudança de inverno para verão, por exemplo. Hoje nós estamos em inverno, mudou para verão e a estufa ficou quente. Aí a temperatura ficou quente. Então o cogumelo está acostumado com aquela temperatura quente. De repente ele esfria, ele sente aquele estresse, a necessidade dele frutificar. Aí você engana ele frutifica. Entendeu? Na verdade você está enganando o cogumelo. Uma vez que tem prazo para colher, para fazer colher aquele produto ali, você pode colher normalmente, sem pressa de... Não, aí assim, depende o que você está o que você plantou. Por exemplo, você vai ser um produtor de cogumelos grandes. O seu cliente ele quer cogumelos grandes. Então você vai ter a linhagem que você pegou também é de cogumelo maior, que está um tamanho maior, e você vai ter que obedecer aquele produto que o seu cliente está exigindo. Aí o cogumelo chegou naquele ponto, você vai colher. Tá. Então, ou seja, eu posso colher menor ou posso colher maior. Maior. Só, por exemplo, se você pegou uma linhagem de cogumelos maiores e você está colhendo ele menor, você vai ter uma perca de peso. Então, você pegou, por exemplo, um cogumelo miudinho para você plantar. Aí você tem que colher, já pega a linhagem certa que você vai querer comercializar. Ele não é então igual a Largos, né? Que ele abre o chapéu. Você pode demorar mais para poder ter um volume maior. Não, ele também abre o chapéu. Ele abre também. Ele também abre. Tá. E aí, vamos supor, eu tenho uma encomenda que é o cara que quer o cogumelo maior. Como é que eu vou produzir isso aí? Eu vou comprar essa semente que já é do maior? É assim que funciona? Então, é assim que funciona. Por exemplo, você vai comprar uma linhagem para vender cogumelo fresco, já são os cogumelos maiores. Tá. Mas, por exemplo, na frutificação também, ele às vezes ele frutifica em colônia. E aí, assim, tem um cogumelo grande aqui no meio, e aí do lado, você olha, tem um monte de filhos do lado. Aí você tem que ter bom senso ali. Você não pode colher esse cogumelo grande no ponto dele, que se você for colher esse cogumelo no ponto, você vai abortar toda aquela colônia em volta. Então você tem que deixar um cogumelo ficar maior para você colher esses no ponto. E aí também tem os produtores, o comprador, que ele compra cogumelo grande. Aí você vai ter que, por exemplo, num cultivo que você fala de cogumelos, você vai ter uma
fabricados de cogumelo que eles são grandes. E assim, por exemplo, você tem 200 kg de cogumelo normal, mas você tem 20 kg de cogumelão grande, que você foi obrigado a deixar ele ficar maior, ou você esqueceu ele num ponto lá que ele ficou maior. Entendeu? Mas a semente é a mesma. Oi? A semente é a mesma. A semente é a mesma, só que você deixa ele passar um pouco do ponto. Na verdade, eu posso colocar o tamanho que eu precisar, ou seja, que o cliente precisar. Essa que é a verdade. Eu posso escolher menor, que a gente conserva, como posso escolher maior. Sim, menor assim, por exemplo, o cogumelo que mais sai no mercado é de 3 centímetros a 5 de diâmetro. 3 a 5. 3 a 5. E aí você tem que obedecer esse padrão aí. Então 80% da sua produção vai ser de 3 a 5. Mas vai ter, por exemplo, cogumelo pequeno que você foi colher lá e acabou mexendo, porque era cogumelo pequeno você teve que tirar. E tem os cogumelos grandes que você esqueceu ou por algum motivo você teve que deixar ele ficar maior. Então 1%, 20% vai ficar em cogumelos grandes e cogumelos pequenos. Só uma pergunta. Eu tive lá, nós tivemos lá, assim, ó, no dia que começou a colher, no primeiro dia, tivemos 27 dias de colheita a fio. E acabou. Mas teve dia que assim, nós conseguimos manter a temperatura a 19 graus, e a 18. E teve dia de 100 quilos e teve dia de 400. 400 quilos. 100 quilos hoje e amanhã deu 400. Aí eu deu 380. Consegui manter essa meta aí. Não esse peso todo, mas 100 quilos, 70. É que você pegou uma temperatura boa do ano, né? Que você frutificou, conseguiu frutificar mais. Só que eu puxei, ele saiu todinho em 27 dias. Não deu os 90 dias porque talvez você tenha atingido os 33% da quantidade de terra que você tinha lá. Em menos tempo. De composto. E por que ele frutificou só 27 dias? Ele não produziu mais. E depois nós deixamos para ver. Porque a quantidade que eu entendo, a quantidade que ele produziu foi tanta em 27 dias que ele exauriu o composto. Ele consumiu tudo o Ele composto. consumiu toda. É a hipótese. E às vezes Você chegou a pesar isso? Chegou a esses 27 dias, chegou a pesar para ver? Nós pesamos. E qual foi o volume de peso em relação ao volume de composto que você tinha? é que deu a média da sua produção, né? Atingiu a média de produção Em dele 27. com 27 dias. Mas era um composto que ele ia frutificar mais. Porque ele pegou um período bom de temperatura, como se fosse numa estufa simples, você manteve como se fosse uma estufa climatizada. Ele ia frutificar mais. Alguma coisa aconteceu que interrompeu o ciclo. Porque às vezes entra alguma contaminação também que você não percebe de contaminação, você não consegue ver. Como você estava numa temperatura? A gente não consegue produzir assim nesse período lá. Só 27 dias? 30 dias, 35 e pode tirar o composto que não produz mais nada. Fica um cogumelo aqui, 3 sacos, 4 sacos, porque não vale a pena você deixar. E a gente tira Nós mantemos, do primeiro dia que botei uma terra, até o último dia ligado 24 horas. E deixa eu falar para você, você sabe a fórmula desse composto? Do composto? na forma. Eu tenho 30. Tem que ver a fórmula do composto que você está usando. Como que é feito esse composto? Porque não é normal ele frutificar só 30 dias. Se a temperatura está boa, não é normal. É porque assim, pelas outras vezes a gente tira o composto, ele está fino. Esse agora ele esgotou assim, parece. E o composto? Você olhou o composto já estava preto ou estava branquinho? Não, estava já, não tinha mais nada. Já estava preto. Já estava. Aí Já estava. Estava pobre, né? A terra, então, é o composto que você está usando, estava pobre de nutrientes para não poder. É porque semente tinha muito, mas já não. Então, às vezes, se você levar esse composto com uma estufa, a sua estufa é climatizada? É climatizada? Então, aí, ó. E vocês estão produzindo uma estufa climatizada, a porcentagem que a gente está produzindo uma estufa comum. Ou não? Qual a porcentagem? Mais. Quanto mais ou menos você produz? A gente... Aí eu fiz as contas. Eu vou pegar o papel. A hora que você for fazer a parte teórica com o Carlos, fala para ele disso Porque aí. a estufa aqui não é climatizada? Não. Então, mas eu estou falando para você de estufa climatizada porque a gente tem contato com os produtores de estufa climatizada, entendeu? É, a nossa climatizada. Aí comenta com o Carlos isso aí, porque
só 30 dias. E composto desbotado. Então eu posso aproveitar porque o nosso lá é muito alto. Já tem altura, mas então eu tenho mais ainda. Mais altura, então eu posso aproveitar a altura dele. Pode, normalmente você as pessoas desescalam dentro da estufa. Por causa da climatização, eu tinha comentado. Quanto maior a quantidade você colocar de composto dentro da sua estufa, mais quente ela vai ficar e mais dificuldade você tem de climatizar. Mas se você consegue a climatização num dobro de composto, por exemplo, dessa estufa, tudo bem. É manter a umidade e essa temperatura que eu estou te falando para você, até 23 graus. Nós conseguimos manter essa temperatura agora. Só um dia que deu 400 quilos, que aí dói, é muita gente. Aí usar não consegue manter as temperaturas, subiu a 21. Ah, sim. Mas desce. Mas também a temperatura 21 é bom. Mas isso aí meio-dia eu consigo descer. É isso que o sol bem quente, mas aí já. Porque entrou, tem que tentar tirar o máximo que der até o meio-dia para ele deixar ele. Para nós deixar ele descansar tarde. Para nós tentar a temperatura voltar ao normal e ele não judiar, né? Porque se ele esquenta demais, ele cresce. Lá não. Ele cresce. Assim, eu já cheguei a metade do barracão, colhei 2 corredores, começar no terceiro, olhar para o primeiro e tem que colher de volta. E ele vai ficar para o dia, porque não tem condição. Quanto mais Ele tem quente a 5 temperatura, corredores. ele cresce mais rápido. O cogumelo é assim, a temperatura que faz ele crescer. Então, vamos supor, eu abaixei lá para 17 graus, né? Já para começar a frutificar. E aí eu comecei a colher. Aí eu terminei lá na colheita do meu canteiro, era, sei lá, 4, 5 horas da tarde. A estufa vai continuar a 17 graus, ok? Eu tenho que ficar monitorando isso durante toda a noite, esse é o processo, ou eu posso voltar no outro dia de manhã? Como é que funciona isso aí? Ao monitoramento nesse momento da colheita, eu tenho que estar disponível 24 horas para não perder um cogumelo? Não também não é assim. Se você manter a temperatura de 17 graus, pode variar aí, 17, 18, 16, não tem problema nenhum. Não é assim também, 17 mantém aquela ali na... Lá porque nós lá fizemos assim, de dia tudo ligado e quando a noite dá aquela... Você percebe? Porque se a temperatura está 22 graus, se você abaixa a temperatura para 17, ele sente um estresse ali. Aí ele frutifica. Entendeu? É o que nós fizemos à noite. Não pode, por exemplo, você deixar 17 graus por 2 horas, aí ele não sentiu. Então ele tem que sentir que a temperatura mudou. É por isso que tem que ficar 2 dias, né? Nessa temperatura que ele vai mais. Eu deixo com 1 ou 2 anos. A temperatura porque a noite é mais fresca, né? Vai a 17. Ah, vai a 17. 16. E aí não produz? Não. Oi? Não, aí no dia seguinte, quando volta a subir, ela produz. Aí no dia que ela chegou lá, eu ligo tudo. Porque aí vai entrar, vai trabalhar dentro e vai esquentar. Para mim não deixar ele esquentar demais, eu já vai vou respirando dentro, quanto vai pessoal, mas que vai ter. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho uma TV aqui? Ah, tá Mexendo com o mão, embaixo eu não boto a lona. Era bom botar a lona? É porque você já o seu já é limpo, esterilizado, não, tá limpo. Eu vou lá e compro aqui. Tá, Olha o trabalho da já tá no ambiente limpo. Agora, por exemplo, e aqui também, por exemplo, eu poderia fazer sem a lona embaixo, porque não vai entrar nada nesse chão aqui. Agora, se eu fazer na terra, aí sim, coloca a lona. Tá? Não há necessidade. É que normalmente a gente faz isso aqui dentro da estufa do chão de terra. Aí a gente coloca a lona aqui embaixo. Mas eu estou fazendo um piso para você sentir. As suas estufas são, o chão é de terra? Também. Porque a maioria daqui do estado de São Paulo, as estufas são de teta-parte em volta e o chão
vaporiza aqui? Como é que você faz? Água no chão, jogar no chão. A nossa vai tentar colocar ao redor e é contrapiso. Sim, A uma contra A outra já está 90% já. o contrapiso, se ele não for queimado, ele absorve bastante água, né? Ele absorve bastante água. Quando ele é queimado, não, ele para a água em cima e fica. Você pode deixar até em produtor que ele mantém água mesmo dentro da estufa. Você precisa assim a água dentro. Quer dizer, você não tem pulverizador, você mantém a umidade só molhando o chão. Só molhando o chão. Mas aí não precisa molhar o composto, só a umidade já é suficiente. O composto. Quanto menos você colocar água nesse composto, a hora que você vai peneirar a terra não está com certa umidade. Você vai colocar essa terra no composto e vai umedecer. Quanto menos você colocar água, ter que colocar água nesse composto, é melhor. Por exemplo, se você umedeceu esse composto agora de manhã, à tarde você vai dentro da estufa e esse composto tem que estar seco, você vai ter que molhar de novo, algum problema está dentro da estufa. A estufa está com falta de umidade. Pode ter umidade dentro da estufa, não tem... Para saber, se você não tem um medidor de umidade dentro da estufa, em todos os pontos, você segue pela evaporação da terra. Se a terra está seca, você está evaporando muito, está quente a estufa, você precisa umedecer. O ideal é que você não tenha que umedecer essa terra. Isso que eu falei. Então, a minha situação ideal é manter a umidade da estufa e não mexer mais naquela terra ali. Isso. Se você conseguir manter 80% ou 90% de umidade dentro da estufa, você não precisa colocar água na terra. Não precisa molhar esse composto. Contrapiso com água é melhor que terra, então. Oi? Não ter água no piso, melhor, umidade melhor. Melhor, porque se a estufa está evaporando, se ela não tem água para ela fazer a evaporação, ela vai tirar da terra de cobertura. Entendeu? Se está meio molhado o chão, então... Então, no caso de piso, eu mantenho água em cima do piso. Sim, aí vai, por exemplo, quem tem água boa, quem tem água bastante fria, é mais fácil de você manter a umidade e a temperatura dentro da estufa. A gente usa esses recursos para a gente não ter que fazer a climatização e não... Ou se tem a climatização, não gastar tanto com a climatização. A água utilizada não pode ser a da rua que tem cloro, né? Deve ser, no composto não, mas no chão sim. Tá, mas se vamos supor que eu precise ligar Umedecer, água limpa, sem cloro. Água de poço, por exemplo, Sim. perfeito, né? Desde que você faz análise do poço, porque já teve cliente que teve contaminação na estufa e era a contaminação que estava vindo do poço, que ele acreditava que com pouca água era limpa. Que tipo de contaminação pode dar no poço? Meu poço lá, por exemplo, tem quase 300 metros de profundidade. Então, eu vou ter alto teor de Não, pedra. nessa profundidade não vai ter contaminação. Nenhuma, né? É o que eu acredito também. Pode ser terra. Se for bem vedado, né, para não ter infiltração na lateral da parte oficial, então não. E aí, no caso, eu não tenho que ter água com cloro para jogar no chão. Aí você põe um pouquinho na água, isso põe cloro na água e coloca Por quê? Pelo fato de porque ele esterilizar diz, por mais, exemplo, sempre que limpa mais. um sapato está com alguma contaminação, já vai matar. Entendeu? E se tiver alguma contaminante da estufa também, já vai esterilizando. Agora é muito bom. Alguma dúvida? Mais perguntas? Dúvida toda. Não está vendo nada. Isso aí está só ouvindo. Corrija a terra. A conselheira vai colocar isso aqui que usa carbonato, viu? Então a gente coloca o carbonato. Aqui a gente usa 600 gramas de carbonato por metros cúbicos. Mexe essa terra. Isso porque já tem análise dessa terra. Sim. Quer dizer que a nossa vai ser a mesma composição, né? Vai ter que fazer. Às vezes você nem precisa colocar carbonato. Né? Tem região que a terra já é pH zero. Essa terra é peneirada? É. Peneirada? Nessa terra é. Isso aqui é só uma demonstração, viu? Quando você vai fazer, por exemplo,
exemplo, uns 15 carrinhos de terra, você deixa ele até 20 centímetros de altura. Tá bom. Aí você faz os furinhos na terra e vai jogando o carbonato ali, o formol. Fátima, Oi. lá na demonstração que a gente assistiu lá para corrigir o pH da terra lá na o Carlos disse que tinha que molhar a terra. Pode ser, mas aqui, ó, com essa umidade aqui, ó, você vê que se você pegar essa terra aqui, ela já está... Já está úmida. Aí você vai colocar mais a água do formol. Joga com agar que é outra história, né? É. É outra história, cara. Tá, aí é cloro puro, é o formol puro. É? 20%. 20%. É que o formol vem puro, né? Você coloca 80... Você coloca só assim, Você coloca só nesses buraquinhos? Só nos branquinhos. E aí envelopa, né? Aí você envelopa ele e vai formar aquele gás, é o gás que esteriliza. Nós molhemos. Você rega ele. Nós lavemos até. Então, Já pode... Outra coisa que você precisa ver... não, mas... A outra coisa que você precisa ver é se não deixa resíduo desse formol na terra. Uhum. Assim, vai botar no saco e vem aquele cheiro assim, ó. Isso. É porque assim, a terra nossa lá, ela já vem muito úmida da onde vem. É assim, olha, vamos dizer, se o seu está dando certo, assim, o formol, você está usando bastante formol, gastando mais formol só. É, eu boto 200 litros de água, 4 litros de formol. Você está usando assim, 200 litros de água e 4 litros de formol, Você está usando vai uma dar... concentração muito mais baixa de café. Mais baixa. Bem baixa. Você está com 2%, você está com 20%. É. Então ele está colocando 20% mais, 20 vezes mais do que você. Afinal, Por isso que você usa bastante água. Você está usando uma concentração de formol, você pode usar menos água com concentração de formol maior. É, eu não botei outras coisas na terra. Você vê, 20% de formol na água, ele é bem forte. Você chega a colocar, você até sente. Vamos lá ver. Mas aí você está usando mais água, você não está usando formol, né? Então não tem problema. Você tem que ver que essa quantidade de água não deixa a sua terra muito úmida. É porque a terra já vem muito úmida. Então ela vai ficar ali, ela fica... Assim, a compostagem, dentro de 4 dias eu vou botar a terra no composto. Aí eu preparo a terra e ela fica ali. Dentro de 4 dias eu abro, ela já tem dado uma ressecada. Ela não fica assim úmida. Ah, tá. E agora você abre ela no dia que você vai colocar... Só o dia que eu vou colocar ela no barraco. E a sua terra não fica muito molhada. isso que você está fazendo é envelopar. Isto. Aí aqui em cima você pode colocar terra mesmo, areia, para ele ficar bem... Isso você bota no sol. Não. Com formol você faz embaixo de uma água. E deixa aí. Quantos Deixa dias? aqui. Se você fosse fazer por insolarização, você ia usar o plástico transparente e ia ficar no sol. Ah, tá. E no formol você deixa no coberto mesmo? Isso. Por quanto tempo você deixa? No mínimo 3 dias, mas você pode fazer isso aqui um mês antes. Ó, tem tempo, você pode fazer antes. Tá. Mas no mínimo 4 dias antes de colocar a terra no composto, você tem que fazer. E para manipular depois, para colocar em cima do composto? Tá. Quais cuidados? Para manipular depois, quando você for... Ah, tá. Aí a gente vai fazer o seguinte, o composto. Vamos lá, Terezinha? Fátima, mas se estiver bem fechado, mesmo se der uma chuva, não prejudica, não é? Se estiver bem fechadinho o envelope, se eu for botar no sol, chover um pouquinho... Não. Tudo depende, né? Porque aqui para Pode nós ser uma agora, enxurrada, né? você não tem mais controle. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente produziu agrárico em campo aberto. Agora você não consegue mais produzir em campo aberto, porque aqui é muito volume de água.
Aí, bom, nós vamos plantar esse composto hoje. Então a gente vai dentro da estufa, esses saquinhos vão ficar lá dentro da estufa. Desculpa, esse aqui eu posso deixar envelopado, posso usar no quarto dia? Isso, no quarto dia. Por exemplo, você vai fazer terra de cobertura hoje. Então você vai lá no envelope, você abre ele e mexe essa terra. Escolhe um dia que está quente para ele evaporar bem. Então, ó, ela mexe com a terra, vai para dentro da estufa para acertar o saquinho para colocar essa terra, mas isso aqui ela faz ali 2 horas, ela volta de novo e dá uma mexida, até esse formol sair da terra. E isso daí, ele fechado, eu posso deixar quanto tempo? Bastante? Pode, né? Eu Estando fechado, pode deixar. Tem um máximo ou não? Não. 30 dias, 40 dias. Prepara a terra. Ele só vai contaminar a hora que você começa a ficar exposto. Tem que flambar a enxada para fazer isso? Tem. Tem que flambar a enxada. Tem. Aí o material, por exemplo, isso aqui está esterilizado. Você não vai pegar uma enxada contaminada e colocar nele. Fazer para nada. É pisar na terra. Aí você tem que começar a ter cuidado, porque essa terra não pode ser contaminada. Tá? Pode arrumar um saquinho? Esterilista com o quê? Oi? Esterilista com o quê? Fogo. Fogo. Charrado, esterilista. Aqui não está nunca cheio. Ah, tá. Aqui mais. O saco por fora tem que passar alguma coisa, um álcool? Vocês costumam fazer isso? Não. Não? O saquinho, esse composto você precisa compactar ele bem, porque se ele ficar assim poroso, ele começa a sair, brotar cogumelo tudo em penca. Então quanto mais compacto ele fica, os cogumelos, a tendência dele é dar mais longe do outro, fica mais fácil de você colher. Socando ele mais assim? Isso. É por isso que tem que peneirar até. Quanto mais compacto ele fica mais dá o cogumelo mais solto. Se você deixar ele poroso, ele começa a ficar tudo em penca. Esse saco ele é uma coisa que você dá um mesmo ou é um saco comum? Ele é aqueles reciclados de feira. Esse saco tem É um quantos saco que quilos? faz de alimento. Mas é assim, ó. Tem alguns sacos que tem um produto tóxico nele que não dá para usar para comprar. Então assim, o caminhão chega lá para descarregar a compostagem para nós jogamos para dentro do barracão, né, tem uma saco nele, só que nós alinhamos eles, já. Ou a gente deixa ele colonizar fechado e depois quando for botar terra a gente alinha. Alinha ele, você pode alinha ele depois de colonizar. É melhor? É melhor, porque, por exemplo, ele chegou só com a semente para você. Aí você vai alinhar ele e vai que entra uma contaminação ali. Então só descarrega, fecha ele. Por exemplo, se você fechar ele, está fechado e vir com o composto contaminado, você vai ver que vem contaminado do produtor de composto. Entendeu? Então eu deixo, só tampo ele. Isso, deixa ele fechadinho lá colonizando. Aqui tem uns que vem aberto. Ah, tá. E tampa, porque senão ele fica evaporando. Aí eu só boto ele dentro do barracão, fecho a boca dele, fecho o barracão como nós quisermos. Isso, né? Quando eu for botar terra, eu vou alinhando a sacaria. Agora, se é um produtor de composto que você já sabe que o composto dele é bom, você pode até deixar ele alinhado que você fala, a hora que você recebe, não tem problema nenhum. Né? É que aí nós conseguimos ver se nasce alguma contaminação no meio. Já aconteceu para nós. Assim, sem contaminado. Depois de alinhado... Aí, assim, 10 dias apareceu uma contaminação. Ah, tá, porque já veio contaminado lá do produtor, lá do composto, né? Quantos quilos tem esse saco? Mais ou menos de 10 a 13 quilos. Esse é o saco. Vamos falar sobre contaminação de composto. Quando você nivela esse composto, coloca a terra de cobertura e você faz lá a umidade lá dentro da estufa, você começa a monitorar esse composto para ver se não entra contaminação. Uma contaminação normal que entra em composto é uma contaminação verde, mas ela não é prejudicial ao cogumelo. Você pega daí, por exemplo, se surgir essa contaminação verde, porque tem contaminação verde que ela é prejudicial ao champignon e tem contaminação que não.
Então, normalmente dá uma contaminação verde, mas que ela não é contaminação que vai prejudicar o seu cultivo. Então, o que você faz? Você pega uma colher esterilizada, vai lá, tira essa contaminação e pega uma calda de gesso e joga naquela parte que você tirou aquela contaminação. É um curativo que você faz. Aí você começa a monitorar. Se essa contaminação for uma contaminação agressiva, ela começa a nascer de novo e a ter a tendência a dominar esse composto. Aí você fecha esse sacaquinho e retira esse composto dentro da estufa. Normalmente, ela para por aí. Eu já tive caso lá de o saco, todo. Aí é bom tirar. Não, aí nós fizemos o seguinte, nós pegamos o nubo e tiramos toda a contaminação de dentro e tampamos ele de volta. Já que ele já está, como se diz, já está na merda, então vamos ver se ele vai acabar. Fechamos de volta. Quando fomos botar terra, ele estava limpo dentro e botamos terra nele. Sim. Ele produziu melhor que o saco que estava. E a partir de hoje você só quer essa contaminação. Não, assim não. Entendeu? Mas é essa contaminação que estava, ela estava com bastante contaminante, mas é a contaminação que ela não é prejudicial ao fungo. Ela não compete com o fungo do champignon. Então é uma contaminação que normalmente ela dá. Ela parece assim um saquinho e a gente tem monitorado, ela não presta. Não dá para saber, então. Hã? Não dá para saber. Não dá, porque tem vários contaminantes verdes que eles são muito idênticos, mas eles são diferentes, mas visualmente eles são iguais, vamos dizer assim. Entendeu? Aí você tem que fazer esse... Na hora da compactação tem que usar a luva? Não, mas tem que estar com a mão limpa. Tá. Com algum sabonete especial? Não, passa um álcool na mão, que é o suficiente. Álcool gel, né? Álcool gel, é o suficiente. Tá? A gente usa esse nivelador de 3 centímetros para colocar a terra de cobertura, que aí, por exemplo, quando você manda o funcionário fazer, ele tem uma noção de quantidade de terra que ele colocou. Não vai ficar um lado com 5, outro lado com mais. Quando eu como composto aqui, olhamos, ele já vai pronto para me colocar a terra já em cima ou não? Vai pronto para colocar terra de cobertura. Mas assim, todos os produtores, mais de produtores de compostagem, eles mandam só com a semente. Então sai do pasteurizador, eles colocam a semente e já estão mandando para o produtor. Esse período de colonização do composto é já feito no local pelo produtor. Você chega, tem que mandar para o barracão. Durante o período de 90 dias. Até 30 dias ele vai ficar, até 30 dias. Mas assim, normalmente o champignon, a partir de 15 dias, 16, 17 dias, já está com um terra de cobertura. Ele estando com 60% a 70% do composto colonizado, você já pode colocar a terra de cobertura, que ele vai colonizando já com a terra de cobertura dentro. E com quanto É tempo isso vai que para você faz? Para a climatização, ele vai com quanto tempo? Oi? Com quanto tempo que ele sai do barracão para a estufa, já para a produção? Não, ele já vai na estufa que ele vai frutificar. Ele já fica dentro da estufa que ele vai frutificar. Exato, só que não tem refrigeração, no caso. É só para manter a temperatura em 22 graus. Isso. Tá. Ele pode ter até 25 graus, porque ele vai colonizar rápido. No período de colonização, ele quer uma temperatura mais alta. Ele coloniza mais rápido. Mas também ele precisa de umidade e precisa de ventilação dentro da estufa. Entendeu? É um calor, mas um calor assim gostoso que ele gosta. Um calor que tenha ventilação e que tenha umidade. Local escuro. Local escuro. Opa, uma pergunta. Assim, ó, vem a compostagem. E a gente jogar semente por cima dela, macho. Tem algum problema? Jogar mais semente? Olha, não é que você vai jogar mais semente do composto que vai frutificar mais. Não é pela quantidade de semente. E outra, se você está colocando semente, você está correndo risco de você estar mandando contaminação para esse composto. Entendeu? Porque você pode usar 10% de semente no composto, se você manter a umidade, tudo direitinho, a colonização vai ser nesse período. Vai ser rápido. O que a gente usa mais semente é, por exemplo, e você está fazendo o composto numa temperatura mais quente, por exemplo. Se você joga em cima, para ele colonizar em cima, para evitar de entrar contaminação para esse composto. Por exemplo, você está fazendo um composto de glaseio na época de inverno. O que você vai fazer? Você coloca semente e toca a semente em cima. Que ele colonizou em cima, ele já veda a contaminação para entrar dentro.
Só nesses entendi. casos aqui. Mas normalmente, se você está com um composto no lugar ideal para ele, mantenha aquela quantidade de semente que você só vai estar gastando dinheiro, não está comprando semente e comprando mais semente no composto. Mas eu sei que o resultado foi melhor. Hã? O resultado foi melhor. Mas acontece que você fala assim, faz o resultado, acho que o produtor sempre fala assim, não, o resultado foi maior. Para você tirar um resultado de um teste, você precisa fazer ele no mínimo 6 vezes. Aí você tira a média para você ver. Porque às vezes você... todos os tampões agora. Ah, é? Porque às vezes você fez um teste num período, numa temperatura assim, e teve um resultado melhor, e você acha que eu acho que foi no pior período que podia ter lá, né? Porque nós fizemos agora o teste de dezembro para janeiro. É a temperatura mais alta que tem lá, né? Chegou a quase 40 graus lá de temperatura. E ele produziu mais, está falando? Mas e sem contaminação. A gente pega muito estudo da França, de outros países muito desenvolvidos nessa área, e assim, a gente não vê estudos assim, de quantidade, assim, se usar, por exemplo, 1 litro de semente para shiitake numa torinha, que você vai ter maior quantidade de shiitake naquele... Entendeu? Eu, pelo menos, nos testes que eu fiz, eu nunca tive bom... Não que eu tive. Tem assim, a gente tem muito assim que... não, esse teste aqui deu um resultado bom. Aí você começa a repetir, você vê que não é aquilo ali. É um conjunto de coisas que levou para ter uma boa frutificação. Você está fazendo... Quanto tempo você está fazendo esse teste? Nós fizemos o teste no barracão. Agora esses outros 2... Aí você faz assim, por exemplo, o ano ele tem as 4 estações, você começa a fazer para ter no final de... E é importante também ter o produtor fazer teste, porque essas informações que a gente vai colhendo. Entendeu? Vamos lá, Tete. Esse composto não está colonizado. Ou está colonizado? Está colonizado. Tá. Mas está pouco, né? Teria que estar branco. Não, a colonização do champignon, ela é assim. Ela é assim. Agora, se você deixar essa aqui daqui uns 2 meses, vai ficando denso. Mas a colonização é uma colonização mais cinza, no tom acinzentado, e ela você não consegue mesmo perceber. Ainda mais quando você compacta ela acaba ficando só o composto em cima, você não percebe a colonização. Assim, ó, a nossa lá com 18 dias, 17 dias, sabe o que é isso? Ela fica muito grande. Porque você mexe com ela e ela se pega a colonização, aí ela vem aquela colonização bem forte em cima. É isso mesmo. É bom você fazer isso porque você tem a certeza da qualidade do composto que você está comprando. Quer dizer, essa terra, você fez isso, esse envelopinho, deixou esses dias, quando você vai colocar lá, você não umidifica ela. Você coloca ela como está. Eu coloco como está, mas eu umidifico ali sim. Não, depois. Depois que você colocou a terra, vai umidificar. Você vai regar. Mas ela assim não. Quer dizer, não, ela desse está jeito assim não. Tá. Isso. Do jeito que está, eu tiro. Encher o barracão, botou a terra dentro toda e eu vou regar. Isso, aí você vai regar. Aí você vai regar para você ter a umidade que o champignon precisa. Pois você coloca um pouco de água, espera umas 2, 3 horas, volta lá para ver se está com a umidade de novo. Entendeu? Tá, e vem isso aí Viu? Mas essa terra, isso aqui é um teste, viu? Essa terra aqui, ela não está... Tem que ficar 4 dias. Eu vou ajustar a umidade dela lá agora. Então, por exemplo, eu esterilizei, eu tirei, aí eu deixo a umidade e vou ajustar no saquinho. E isso é no olho dessa umidade, né? Com o tempo você vai pegando uma experiência. É na mão mesmo, não é nem no olho, porque você tem que sentir. É difícil você falar, não sei que você tem um aparelho para você medir a umidade lá dentro do saquinho. É porque assim, ó, a gente rega, assim, bota, porque começa de manhã, come muito lá, acaba no final da tarde. Sim. Aí a gente rega, hoje, legal, rega mesmo, rega 3 dias, para 1, depois volta a regar de volta. Aí mais devagar. No início você está falando. Você já tem experiência, porque o que eu falo do produtor é para colocar pouca água. Se você coloca muita água, essa água vai ficar embaixo do saquinho
e aí acaba apodrecendo o composto, exalando o cheiro e tal. E uma vez que você colocou muita água, você não consegue tirar a água do saquinho. Então você tem que ir colocando pouca água. Se você vai colocar água bastante 3 dias, coloca em todos os dias uma quantidade menor, que o risco é menor. E você rega não rega mais com formol, você rega com alguma coisa? Não, só com água. Nem com água pura. Hipoclorito, nada? Nada. Nós regamos com cloro. Com cloro. Hã? Nós regamos com cloro. Com cloro, mas o cloro não mata o fungo. Ele vem mais branco. Não, porque para evitar exatamente, principalmente agora no calor, as mosquinhas. O cloro não dá resíduo, mas você não usa nenhum produto químico? Não. Mas quanto por cento vocês Porque usam? aqui no estado de São Paulo você já coloca um Tem. produto químico na terra. Já inseticida, bactericida, vai tudo na terra. Aí as regras também é tudo com produto químico. Não, é só cloro que a gente está usando para evitar a mosca, porque a gente teve um galpão que a gente quase perdeu inteiro por causa das moscas. Mas aí se colocar água no chão com cloro, o cloro é bem volátil, né? Já vai ficar um ambiente com cloro preso. Aí isso poderia afastar as moscas sem necessidade de regar. Então são 10 com 14, 4 de álcool. Eu acho interessante você colocar cloro na terra, que essa água ela vai para o composto. E o cloro, ele é... O cloro vai fazer? Vai matar as bactérias. Ele vai matar o fungo. Aí as bactérias vão parar a fermentação. Qualquer explicação aí, Thiago, diz aí. O hipoclorito ele não mata o fungo em concentrações baixas. Fica branquinho. Ele mata bactérias. Você tem que ver Bactérias termofílicas. isso não está afetando para a interrupção do ciclo de frutificação. Você está traindo moscas, talvez o composto ainda esteja fermentando. Não foi bem feito. Porque se você ficar colocando, o cloro ele vai indo. Ele vai indo. Não pode não fazer efeito agora. Mas daqui a um tempo ele fazer efeito e matar todos os fungos. Esse último barraco agora na regamos assim, dia sim, um dia não. Mínima para se matar bactéria. Hoje regamos com cloro. Mas amanhã não. Depois de amanhã regamos Mas aqui vocês não usam. Não, eu nunca vi nenhum. Porque o cloro, eu já falo para não usar o cloro. Toda água não pode ser clorada para fungo. Porque ele mata o fungo. Cloro não mata. Então, mas é a porcentagem baixa. E não usar o cloro para ver se a frutificação sua não se estende por 90 dias. Por quê? Às vezes você rega, ele fica só na terra. Aí a tendência é ele indo pelo composto. Ele vai indo, ele vai matando o fungo. Porque ele é para isso, ele é para esse efeito, para ele matar o fungo. E aí ele interrompe o ciclo de frutificação. Porque eu nunca vi uma frutificação, ela interrompeu o ciclo em 27 dias, a não ser que entrou alguma coisa que interrompeu esse ciclo. Não, sem nenhum tipo de contaminação. Exauriu. Isso que eu estou falando para você. Às vezes, o que aconteceu? Por que em 27 dias esse composto ficou preto e não ficou com fungo? Porque limpinho. O fungo morreu. Limpinho. Olha, vocês estão fazendo um negócio, eu nunca fiz, por quê? Você não pode usar o cloro em fungo nenhum, porque ele é para matar o fungo. O que você faz com o cloro? Você lava a estufa para matar o resíduo de fungo de um ciclo para o outro. Por exemplo, você produz seu champignon. Vai ter fungo dentro dessa estufa. Então o que você faz? Você lava ela com cloro para matar esse fungo. Para não ter esse fungo no próximo cultivo, que pode ter um fungo ali contaminante na estufa, sabe? Esse fungo ele ficar dentro da estufa. Então você acha que porque o meu são prateleiras, são 5 de altura, né? Então você acha que o ideal seria pegar um equipamento que nem o que ela está, com água clorada, e eu jogar no saquinho em volta e nas prateleiras e no chão, com cloro para não ter as mosquinhas. Isso. Por exemplo, isso você faz antes de colocar o composto dentro. Não, isso sim, a gente faz, mas depois agora, assim, para a gente não ter mosquinhas, porque por que tem que problema de mosquinhas. Você tem que ver como que as mosquinhas estão entrando dentro dessa estufa, se essa estufa é totalmente fechada. Talvez tenha ovos na terra. Entendeu? Ovos de mosca na terra. Né? Será que ela não está vindo do composto? Vindo do ciclo? Por quê? O produtor do composto que ele faz, se ele começar mas também não, porque está saindo do pasteurizador para ele
atinge a temperatura de 70 graus para matar a mosca. É mosca ou é mosquito? É a mosquinha, tipo a mosquinha da fruta, né? Que fruta? Ó, como que essa mosquinha ela entra dentro da estufa pelo cheiro? Então, por exemplo, você deixar um cogumelo lá dentro, que sabe um cheiro forte, aí ela entra. Por isso a gente rega com cloro. Tem dia que a gente, quando parece que o cloro pega uma cheia e não tem. Nós não fizemos nada com mosquitinho agora. Não, mas nós regamos com cloro e um saco e joga. É esse que eu fiz aí. Entendeu? Aí, por exemplo, tem um adesivo que ele é colante. Que você coloca dentro da estufa que ele cola também as mosquinhas ali. Porque você vai ter que ir tirando, os ovinhos estão lá, mas você vai tirando as mães dali. Outra é aquela lâmpada ultravioleta, que ela vai matando. Você tem que fazer uma captação dessas moscas que estão dentro da estufa. Entendeu? Para interromper o ciclo de ovinhos dela que está no cultivo. Tá, é assim, tem uma latinha, que é o gino, que a gente acende ela, que pode. Como que é? Tem uma latinha que a gente compra lá, que é gino, e aí ela é um pó. Sim. E a gente acende ela lá. Não, isso é tóxico, senhor. Não, mas é tóxico demais. Inclusive ele amarela tudo as paredes. Ele amarela tudo as paredes. O bem natural é você usar essa lâmpada que ela mata, ele atrai ela, ele mata, e esse colante também. Tem os produtores que colocam uma bandejinha com vinagre, metade de vinagre, metade de água, que atrai e elas vão caindo ali dentro. Então você tem que fazer algum meio de você captar pegar essas mosquinhas que estão dentro da estufa. Porque você vai perguntar para o Carlos depois, mas eu tenho certeza, quase que absoluta, que você está matando o fungo. Você está tendo uma frutificação, mas você está matando o fungo. o ambiente. Não, você está matando o fungo do champignon a compostagem. Então, por exemplo, você coloca o cloro e aí ela frutifica super bem ali. Mas com o tempo ela vai descendo e ela vai matando, vai matando. A partir do momento que levar, ele vai esterilizando aquela parte, está esterilizando. Aí de 27 dias o seu composto está todo esterilizado. O que Quer dizer, eu acabei esterilizado? com a mosca, Tudo morto. Você só tem o composto, mas você não tem o fungo. Você não tem o fungo do champignon mais. Esterilizadores e só para realizar a parte da umidade. Quantos dias eu fico revirando? Por quantos dias? Sempre que for necessário. Mas e qual que é o nível aqui? Você vai passar dentro dessa estufa todos os dias, olhar lá, ver a umidade, como está. Se precisar, você molha, se não precisar, não. Se o dia está chovendo, não precisa. Tudo depende do clima. Inclusive, mais ainda, porque aí precisa de mais umidade. Aí pode molhar o cogumelo assim? Pode. Não é uma umidade. Então vocês podem comprar o... Você faz a colheita no mesmo dia, viu que a terra precisa ficar um pouco mais trabalhada. Agora na estufa normalmente você tem aquele vaporizador, né? Aquele que dá uma nebulina. Aquilo lá umedece e não prejudica o cogumelo, você está jogando água direto nos cogumelos e tal. Mas o ideal seria botar um vaporizador. Nebulizador. Nebulizador. Isso. Ajuda muito. É muito alto esse investimento, você tem noção? O Carlos tem. Molha para mais Agora vem cá, se tudo é esterilizado, isso aqui também é esterilizado? A água que você rega também é esterilizada? A água não é esterilizada, é uma água limpa. Limpa, mas e o recipiente? Também. Assim, você usa, por exemplo, a bomba somente para fazer esse fim, entendeu? Aí você não precisa estar esterilizando ela, só para esse fim. Aí, por exemplo, você usou para uma outra, aí sim você vai esterilizar. Se eu quiser ter esse cuidado a mais, não tem problema, né? E, se eu quiser esterilizar a água, vai ter um cuidado a mais.
Eu posso destilar Por essa exemplo, água? você não tem certeza que a sua água é boa. Ferva ela, espera esfriar e aí você faz o seu trabalho. E se eu comprar um destilador tem problema? Porque o destilador tira alguns minerais. Não, Não, você acha que se tornaria inviável utilizar pelo custo. Não, é que o destilador é uma Você vai pagar 3 panos lá no litro. Aí, olha, você molhou, você vem aqui, você vai ver que está muito, você vai pegar nessa terra, você vai falar, está muito molhado. Porque quando faz esse barro aqui, porque está muito molhado. Mas não, você molhou, você espera umas 2, 3 horas, porque daí essa água ela vai absorver com toda a terra. Aí você vê se precisa de mais água ou não. Tá? Ela não pode ficar assim barrendo, ela só tem que ficar úmida. Tá. Mas não se assuste que depois, que conforme a gente vai produzindo, a gente vai virando cogumelo. Aí você já sente se está tudo legal. Né? Só que assim, como nós regamos lá, nós regamos 3 dias. Mas se eu não quiser aí para, depois rega normal. Não é aquela olha, é melhor você colocar todo dia um pouquinho. Por que você está parando um? Você está parando um porque você acha que você molhou muito. Por isso que você está parando um. Então é melhor você pôr sempre um pouquinho. Porque se você achasse que estava normal, você não ia parar um dia. Então você diminui a água e molha todo dia um pouquinho. De forma radicais oxidativa por essa bactéria. O problema é só a garrafa PET. Que mais? Depois que eu faço Não. Aí você, olha, fez isso aqui, você deixa lá dentro da estufa, daqui 15 dias você vai olhar para esse saquinho e vai falar assim, nossa, não vai nascer nem um cogumelo. Mas 15 a 18 dias na estufa normal, ele já começa a apontar. Começou a apontar um ou outro na estufa, dali 2 dias, mais em média, a estufa inteira vai estar. Você deixa que temperatura nesse período? Na verdade, eu não deixo porque a estufa não é climatizada, mas eu procuro estar com a estufa molhada no chão, com bastante umidade, mas eu dependo muito do tempo, porque ela não é. Você não tem temperatura ideal? Não. E ali ela é a temperatura que eu quero. Sim, essa é a temperatura que você quer. Aí você é chique, bem, você faz. Aí eu deixo ela 17 graus. Oi? Eu deixo ela 17 Então ela mais. Você deixa 17 graus aqui? Eu entendi que não é 22 graus. Não, olha, aqui, por exemplo, colocou terra de cobertura, pode deixar até 21, 22 graus. Até 15 dias. Deu 15 dias, abaixa para 17. Ah, tá. Aí vai brotar. Entendeu? Porque se você deixar 17 graus desde aqui, ele não sente nada. Ele está normal, está igual eu aqui com a minha estufa aqui, que eu não tenho o que fazer. Porque então ela vai ficar na estufa. Aqui, eu estou na temperatura agora de 25 graus, né, em média. Ela está ali, eu não posso fazer nada. Então, aí ele vai brotar, porque ele tem que brotar. Não cai à noite a temperatura? E aí ele... Não, porque é que ele cai, mas ele sempre está caindo. Então ele não sente nada, porque a temperatura minha é, por exemplo, 25 graus durante o dia e 22 à noite. Todo dia é isso aí. Para ele está acostumado com isso aí. Então por isso que ele vai brotar. Porque depois que cai, você tem que manter. Não tem aquela que ele fez 17? Não. Você deu 17 graus, você pode 1 ou 2 dias. Ele já sentiu o estresse. Aí você tira, aí você sobe. Não pode ser uma noite só. Tem que ser uma isso, 2 dias. Isso. Aí você sobe e deixa 22. Ah, 19. Aí ele brota mais rápido, cresce mais rápido. Porque o que tem que brotar já vai vir nessa leva, nesse choque. Ele brota com temperatura de 17, porque é assim mesmo, porque na minha 15, 18. Ele não está vindo a frutificação dele, sim, mas a ideia é essa, criar. Viu, produtor? Então, ó, no seu caso, você está mantendo 17 graus e sempre 17. Ele não está sentindo nada. Ele está brotando porque ele tem que brotar. Entendeu? Na temperatura ideal dele, que é 17 graus. Como se fosse nas Europa.
Agora, se você, no próximo cultivo, você não vai usar mais o hipoclorito e você vai, não queira mais ver hipoclorito na sua frente. Aí você vai deixar 21, 22 graus, dá 15 dias, você vai diminuir ele para 17, deixa uns 2 dias, 3 dias, daí depois você me conta. Se não vai aí sobe para 19 ou volta para os 20 e pouco? Pode 19, depois volta para o 21 de novo, aí deixa 10 dias, 21, 22, aí... Dá outro choque. Hã? 2 dias, 17, isso. Aí depois no momento ele é 21. Isso. Pode ser. Se você abaixar, olha, se você abaixar para 17 graus 2 dias, se você tiver muita dificuldade na colheita, tal, crescimento muito rápido, deixa 17 graus até você passar esse sufoco. Ah, tá. Por quê? Temperatura baixa, lentidão no crescimento, cresce mais lento. Tá. Temperatura alta e o preço mais rápido. Cresce mais rápido. O que faz fortificar é Choque térmico, mudança de temperatura. E esse choque térmico é 48 Olha, horas. o que acontece em país que existe a produção de fungo? Passa de uma estação para outra, dá frutificação. Porque ele sente que alguma coisa mudou. E ele dá os frutos, as sementes. A questão é da estufa, dependendo dela, é você poder fazer o controle. Esse controle. Isso. É você enganar ele. Isso. Por exemplo, glaseio. Você não consegue fazer nada dele. Se tiver, você não consegue. Esse aqui já dá para... Pessoal, mais alguma dúvida? Não pode comer com contaminante. E a semente? Para isso tem que ser onde que sai a semente. Aonde que sai a semente? A semente, aqui no laboratório a gente faz, a gente pega uma semente, um cogumelo, tira uma célula de dentro dele, aí a gente coloca ele num grão de trigo, ele dá tipo um algodão. Como você não consegue fazer essa multiplicação desse algodão que você pega e some, você coloca ele no trigo, ou no arroz, alguma coisa que ele envolve, e é esse processo que você consegue fazer o fungo vir para o composto. Naquele outro curso ensina tudo isso. Decompostagem não, aí é o curso de laboratório. Ensina a fazer a semente. É outro curso. É um outro curso. A gente dá só para pessoas de longe, por exemplo, a semente de cogumelo de champignon de agarro, você não consegue transportar ele para o Nordeste, por exemplo. Acaba perdendo a semente. Então, o produtor... Vegetal. Aqui, no caso, é vegetal. Aí eu não posso levar. Também, o pessoal do país vizinho, eles vêm fazer o curso porque eles não conseguem levar semente para o país deles. Deixa passar. E mesmo se deixasse passar, chegava lá e já estava estragada. Porque é muito perecível. Ele é feito no grão de trigo cozido. Então, a igreja recebe esse curso para fazer a semente. Para fazer a semente lá. O que eles conseguem levar daqui? A matriz escondida, a matriz secundária, daí a gente dá uma escondida que eles conseguem levar. Mas lá eles têm que fazer a matriz lá, porque se eles não conseguem transportar. Mesmo aqui no Brasil, por exemplo, a gente mandar para o Nordeste, em outro país que demore mais de 2 dias, já corre risco a semente. Então, assim, a pessoa que mora longe, ele tem que aprender a fazer semente para eles ter garantia. Por exemplo, ele faz um composto, ele compra a semente do estado de São Paulo, a produção está aqui. Quando chega lá, ele não sabe se a semente está boa ou não. Às vezes o problema está na semente que estragou no caminho. Porque o fundo ele respira. E quando ele vai em caixa fechada, assim, e com pouca respiração, ele começa a esquentar, ele começa a levar a temperatura e começa a matar o fundo. E a gente não tem como ver, por exemplo, é que o meu composto demora tantas horas para chegar lá, né? Mas assim, chegou, antes de você colocar a terra, chegou lá, na hora que a gente descarrega, tem alguma coisa que a gente possa ver que a semente não está legal, já está com algum problema? Não. Qual é o controle Aí é confiança de que quem você está comprando. E a colonização do composto depois. Se ele falou que ele assentou e a colonização está branquinha, está ótimo o composto. Tá, mas assim, quando chegou eu não tenho como ver, né? Não, não tem. Porque assim, o controle de qualidade, eu não tenho dúvida aonde eu compro composto, eu tenho dúvida no transporte. Não, você porque pode... não é meu o transporte ainda. Eu tá, mas assim, eu já vi seja. produtor de composto, que é de cogumelo medicinal.
Fátima, dá muito pequeno o cogumelo, tá assim, assim, assado, tá. Aí eu fui conversar com a pessoa que fazia composto, fui conversar com o funcionário dele. Ele falou assim, ah, tá, não, meu patrão mandou colocar metade disso, que isso aqui é caro, esse aqui mandou diminuir para isso, que isso aqui é caro, entendeu? Então, assim, quando você vai comprar um composto, porque a hora que ele está colonizado, você não sabe o que tem ali dentro. Como está a formulação desse composto. Entendeu? Tá, deixa eu insistir um pouquinho com a semente. Essa história de eu colocar sementinha aí, que eu gostei. Em cima. É. Eu não posso colocar no meio, né? Hã? Eu não posso colocar no meio. No meio do composto? É. Pode, por que não? Pode. Eu não aumentaria a produção? Não. Por quê? Você vai fazer esse teste e vai falar para mim. Se aumentar a Mas não produção... é diretamente proporcional à quantidade de semente? Não. Não é proporcional porque a semente que não é você que nem coloca planta. aqui, ó, a semente, no fundo, ele multiplica. Então, por exemplo, eu pego uma célula do cogumelo, eu consigo fazer milhões de sementes. Por quê? Você coloca ela aqui, ele anda, ele contamina. Ele multiplica. É porque tem semente que vem dentro do saco e não coloniza, ela estraga. É que ela estraga porque está velha. Porque no laboratório tem um... Se você vai pôr depois, ele tem esse tempo de incubação dentro do saco do composto, né? E o risco de você estar contaminando esse composto é muito grande. Se você abrir ele, colocar semente de novo e tal. Então. O que a gente faz isso aí? Quando tem algum problema de laboratório que contaminou um lote de semente, o composto já está pronto, o que a gente faz? A gente pega esse saquinho, fecha, a gente tem um prazo aí de 8 dias para a gente arrumar essa semente e colocar dentro desse composto. Mas a casa assim que... Então, no caso de controle de qualidade que o pessoal estava perguntando, no recebimento das sementes, as sementes, se elas vierem embaladas em um material transparente, não é possível visualizar contaminações? Ela tem que ser no embalagem transparente para então você ver a contaminação. Você deve saber reconhecer e identificar quais são os contaminantes e qual é o seu fundo. Não, mas se ela está verde... Já compra o composto com a semente. Ah, você vai comprar com a semente. Com a semente. Mas assim, ó, ele é transparente. Só que ele vai só olhar lá o composto e os grãozinhos de trigo. Aí, por exemplo, dali 3 dias, se esse grão de trigo começou a soltar aquela lenzinha, é porque ele está ótimo. É isso que a gente analisa no composto. Por exemplo, colocou a semente, dali 3 dias a gente olha lá, os grãozinhos de trigo, está tudo soltando aquela semente. É que ele está ótimo. Então, ela já chegou para olhar, alguns sacos apareciam assim, a semente ficar rosada. Contaminação. Vocês compram o composto amarelo, já semeado? Verde, azul. Que for fora do branco. Mas acontece, viu? Assim, em todos os compostos, por exemplo, um lote de composto, acontece que contaminou, alguns saquinhos contaminados, isso é normal. Até 10% O tricoderma, por exemplo, é um normal. contaminante muito comum. Ele tem uma contaminação. Ele tem um aspecto mais cotonoso do que rizomático. Gesso? Em cima da terra, uma calda de gesso. Calda de gesso. Você faz uma calda bem ralinha de gesso, você coloca... Aí delimita aquela região ali. Aí limita aquela região. Aí, por exemplo, se for uma contaminação agressiva, ela começa a soltar de novo. Aí você fecha. Pessoal, mais alguma pergunta? Você tem laboratório aqui? Oi? Você tem laboratório aqui? Laboratório tem. Vamos na colheita então? Vamos lá. Esfriada, só laboratório fria. Aqui é a estufa dela. Manuela. Ah, tem aqui um arco. No último corredor. Esse aqui é pra gente contaminar, é só pra... Samara, não. Não, Não grita, só. Isso mesmo eu vou fazer. Entra apertado, entra apertado, entra apertado, entra apertado, entra apertado, entra apertado, entra apertado. Não existe cogumelo. Aqui. Achamos. Muito mais barato, tubo ou madeira? Tá mais barato que madeira, né? Mais ou menos, mas o ferro Só que a madeira mantém. Só que a madeira você, a longo prazo, é mais vantagem. Só que a madeira você vai ter problema para esterilizar, né? O tubo em relação a custo a longo prazo vale muito mais a pena. Pessoal, olha, esse aqui, ó, está começando a brotar. Então, olha, tá bonito. fica um cogumelo grande, para quem não... Nossa. Lá de lá, ó.
Olha, o ponto certo de cogumelo do tamanho padrão que sai mais é esse corte aqui. Depois do cozido vai ficar com 4 centímetros, 3 centímetros de diâmetro. Tá? Peraí, deixa eu só olhar. Esse aqui é um cogumelo que vai ficar grande. Tem que separar porque ele vai ficar. Vai ser vendido para um cogumelo grande. É um cogumelo que é pago maior, porque eles usam assim para decoração de prato. É mais caro. Mas vai ficar grande? Ele já não está grande? Já está grande. Já pode tirar enquanto o sogro não cresce. Não, pode tirar. A gente tirou hoje mesmo o colheiro porque para a pessoa ver mesmo. Contaminação. Ah, isso é contaminação. Aonde? Ó, contaminação. Ó, isso aqui é o cogumelo que está. Aqui é uma contaminação. Contaminação. É, esse verde. De alta. É contaminação. Não, o tricoderma é o branco. Tem em todo lugar, ó, tá tudo contaminado. Não, o tricoderma é o branco. O tricoderma que eu conheço é branco, velho. Não, mas essa contaminação foi de propósito, gente. Ó, quem quer colher aí, ó, se pega da cabecinha do cogumelo, dá uma torcidinha e ele já sai. Pode colher. Aumenta a produtividade usando outros micro-organismos. Já que a loura, aquela loura que o cogumelo falou quando fica verde, cresce mais, tem que tirar Pode pegar aqui, né? Bonitão, né? Por quê? Está contaminado, aí vira um mosquito. É, aqui não deve ter nematóide, né? Olha, esse primeiro aqui, ok, de ter tirado. Agora esse segundo, ele tinha um pequenininho, olha, ele tinha um filhinho. Esse aqui você não pode tirar, na verdade você tinha que esperar e tirar só depois que crescesse mais o leito. Tem uma cor marrom. Esse cogumelo está contaminado, a cor dele é diferente, ó, tem umas mosquitinhos aqui. Esse outro aqui está pequenininho, mas já está contaminado. Pessoal, mais alguma pergunta? Fica em silêncio. Por que tem tanta contaminação assim? Porque a nossa sala é para visita. Esse aqui. Nossa, acabou o vazão. Tá na média, não. E o que é esse verde aqui? É o tipo de contaminação. Qual? Ela não é contaminação agressiva, não. Esse aqui é... O branco? O rizomático, ele é o fungo. O cotonoso é a contaminação. O cotonoso é que tem aspecto de algodão, né? Ah, tá. Não, aqui tem 3.500. Enquanto que isso aqui, ó, é muito mais rizomático, ó. Tá vendo? Tem forma de raiz, rizoma. Tá, esse aí é o Esse é o fungo desejado. Tá, esse aqui é o indesejado. Tá. E tá vendo? Olha só. Aqui você tem diversas primórdias, né, que são os inícios do cogumelo, já todo contaminado. Ah, entendi. Assim, quando você coloca alguma coisa que nem o sal, ele queima também, mas ele pode ter um outro efeito. Você sempre tem que fazer uma correção com uma coisa inerte, que é o gesso. O gesso não tem função nenhuma. Ele só vai abafar e fechar aquele setor ali. Entendeu? Eu fui lá em Pinhalzinho. Eu não sei falar pra você se tem ou não, porque eu nunca vi. E os produtores têm bastante técnica, né, macetes assim, de cultivo. Mas assim, uma coisa que você sabe que não vai fazer mal e nem bem é o gesso. Não vai fazer nada. E o meu lado, aqui, Olha, o bambu é mais difícil para você esterilizar. Só que assim, ó, a esterilização no nosso barraco lá, quando eu saio lá de dentro, todo contaminado. Tem que chegar o... Mas aqui é mais fresco também. Então, mas aqui é para controlar a umidade, porque ela joga água lá fora. Né, então, essa aqui é... Isso ela mantém a temperatura que ela quer. E aqui é a umidade desejada. Então, acho que vai ter neodimensionamento. Então, mas é engraçado, né? Porque o ar-condicionado ele funciona umidade, justamente... para tirar a umidade, né?
Mas acho que é isso. O funcionamento é justamente o contrário desse, né? Agora, né, o cálculo é como que ela chegou nesse tamanho para esse tipo de sala, né? Porque nem todos vão ter uma sala desse tamanho, vão ter maiores, menores. Né? Tem que fazer o cálculo aí do dimensionamento. Apesar que o ar também ele tá desligado, né? Então aí eu já acho que é isso, né? Então isso aqui que vai controlar. Então, mas isso aqui deixa fresco o ar também. Você sente, né? Quando você tá perto. Aí é interessante porque eles têm um exaustor lá naquela parede, lá em cima. Ou seja, ele puxa o ar aqui, né? Ele diminui a pressão da sala, aquele exaustor, fazendo com que o ar force a passagem pelas argilas expandidas, né? Porque isso aí é argila expandida. É, argila expandida. A gente usa bastante jardinagem. Aquela pedra que boia. Aquela pedra que boia. Ah, essa aí a gente usa na... Esse é usado em jardinagem. Jardinagem. Você usa na jardinagem. Você compra em sacos de 30 a 50. Baratíssimo. Não, não é tão barato. Não. Ah, eu comprei. Agora virou uma mãe e um filho. Ó, pessoal, olha, o que não pode acontecer, esse aqui, ó, você tem que colher o cogumelo torcendo ele. Porque aqui, quem arrancou, ele arrancou. Aí saiu um monte de cogumelos que iam nascer, que foi tirado. Ah, tá. Então você tem que torcer ele para ele não sair as raízes dele junto. Tá. Bom? Bom, né? Deixa eu levar lá pra... Vou lavar. Ah, isso aí limpinho. Esse que eu comer assim é uma delícia. Eu vou comer. Pode lavar ainda. Eles vão levar lá pra cozinha, depois a gente faz. Não, mas eu vou comer antes de levar pra cozinha. Ah, você vai comer assim? Aqui tem na torneira de água potável. Eu vou lavar. É, pode comer. Eu acho que a sala era desse tamanho, né? Oxida rápido. Vai sair. Peraí, Só a superfície externa, né? Olha, colheu. O que a gente faz? Tira essa pontinha dele de terra. Corta com a faca. Corta com a faca. Pega, coloca, vai jogando ele dentro de um vasinho, um lugar com bastante água. Vou pegar essa coisinha pra gente pegar. Agora a Tereza sumiu, viu? Me ajudou. Baldão com água, então depois é que lava ele já deu. Vai ensinar aí, vou buscar a faquinha lá. Com bastante cuidado. Não, pode ser fora da estufa. Colhe e vem fazer isso fora da estufa. Com bastante cuidado, porque o cogumelo A ele precisa ter no mínimo 1 centímetro de cabo. E quanto maior a quantidade que você corta aqui, o peso que você está perdendo também, porque essa parte aqui você vai perder, tá? Tirou os pezinhos, você vai jogando ele num tacho com água. Água pura. Água pura. Aqui você não vai lavar, você só vai fazer assim nele, ó. Tá? Aí a terra que estava nele, ó, já saiu. O restante da limpeza vai ser feito com produto químico, que chama metabisulfito. Então a gente pega esses cogumelos. Nesse tambor aqui, dá pra gente clarear mais ou menos uns 20 quilos de cogumelo. Então a gente coloca metade de água, coloca 2% de metabisulfito e pega os cogumelos e deixa ele dentro dessa água com produto químico. Ser um metabisulfito. Não tem outra opção. Vinagre, limão, sal. Não, tudo aquecido. Comercialmente tem que ser um metabisulfito. Mas aí... Aí, o metabisulfito é um produto cancerígeno. Você tem que medir ele muito bem para você usar dentro do limite liberado pelo Ministério da Saúde. Não pode ir não vou pôr essa quantidade aí, bom. Fátima, se você vai vender numa loja de produto natural, por exemplo, se você já produziu um cogumelo orgânico, aí você pode vender ele marrom. Pode. Só que no Brasil, o que aconteceu? Eles acham que quanto mais claro, melhor a qualidade. Mas sim, porque as pessoas não conhecem. Qualidade é falta de consciência. Se passar informação, as pessoas passam a comprar diferente. Olha, teve cliente nosso que é dono de fábrica, ele trouxe de fora os cogumelos, chegou aqui no Brasil e não conseguiu jogar fora, não conseguiu vender. Porque ele é marrom.
Mas é questão de informação, põe na mídia. Sem dúvida. Informou, isso muda. Quando ele fica amarelinho, que é o de consumo, é porque ele está em conserva, né? A conserva deixa ele daquela cor amarelinha. É isso aí. Isso. Você ferveu. E deixa ele da qualidade clara, tá? Aí fora, por exemplo, aqui a gente usa somente o metabisulfito. Mas tem produtor que, para não ter trabalho dele, ele entrar limpinho lá dentro e ter esse cuidado com a higiene, o que ele faz? Ele já coloca bactericida, inseticida direto na terra e uma vez sim, uma vez não, tal. Então o produto vem com muita contaminação. Quanto tempo? É porque fica o oposto, né? Olha, colocou no metabisulfito, você vai colocar, aqui, eu coloco, por exemplo, hoje e no dia seguinte de amanhã eu dreno e cozinho. Depois ficou tudo infiltrado lá dentro do bichinho. Sim. Aí é um produto que você diz que é anticancerígeno e põe um produto cancerígeno. Não, mas é assim que o mercado se comporta. Comercialmente, o foco então, é assim, esse. para você conseguir vender o seu produto, o que você faz? Usar simplesmente ele, não usar os outros inseticidas que você tem. Só usar esse? Para usar. Para não usar 10, você usa um. Esse um é assim, você tem, para você ter esse cogumelo branquinho, você precisa usar. Fátima, se você vai vender in natura, é o mesmo processo. Agora, in natura não, você nem lava, você só limpa ele com papel toalha, corta o pezinho dele, embala e vende. Não tem que ser in natura. Tá? Nem lava ele, nem molha ele, né? Do jeito não, que porque tira se do você saco, lavar só ele, corta o pé. ele absorve a água e daí ele estraga mais rápido. Mas aí in natura, quanto que é o tempo assim, para comercialização, para que ele fique? Uns 6 dias. Agora, 6 vidinha dias. de terra, quanto tempo ele dura? In natura. Quanto tempo ele dura? Com a terra? Com a terra ele dura uns 10 dias, 12 dias, se deixar tudo com a terrinha. Vendida já. Ele precisa de 20 litros de água. Aqui você usa 20 litros de água, 2% de metabisulfito. Colocou os produtos dentro, aí você vai colocar essa tampa aqui, vai deixar os cogumelos dentro da água e no dia seguinte você drena ele e cozinha ele. Essa tampa é menor já propositadamente? Não, só drena e manda lavar. E manda cozinhar. Cozinhou ele, o que você faz? Você pega esse... Não. Cozinhou ele, você vai pegar esse cogumelo cozido, vai jogar ele numa água limpa, fria, e aí você vai levar ele para o balde de conserva final. Que no balde de conserva final também vai 2% de metabisulfito e 2% de ácido cítrico. O ácido cítrico, tudo bem. O problema é o metabisulfito, que você tem que medir ele muito bem, porque ele não é um produto que eu comprei esse saúde. O que eu compro lá no mercado, aquele potinho bonito lá, tem esse negócio. Tem. E outras coisas mais. Fátima, e aonde você despeja sua água? E aonde você despeja sua água? Tem uma fossa especial. A compra. Essa rua aqui tem que ter a vigilância sanitária vem, a água está contaminada. Você tem que ver onde você vai colocar essa água. Não, porque vai para essa fossa especial. Vai para onde, filhinho? Aí eles vêm, coletam e aí... a hora que ela enche, tem uma empresa que vem e coleta isso aí. Empresa joga onde? Mas daí... Não, aí você joga a responsabilidade pro outro. Mas você tem que confiar na empresa, né? Não deu mesmo. Você tem que confiar na empresa que ela vai descartar aquilo corretamente. O que é isso para você? Fossa artificial? Família? Especial. É uma fossa que eles fazem com carvão, com um monte de coisa. Eles mandam um projeto para você, aí a CETESB. Aí vaza a filtração. Uma série de coisas que a CETESB manda. A CETESB pro céu, vai e volta. Alguém vem recolher essa água para levar embora ou nessa fossa ela vai indo Tem como você neutralizar esse produto através de uma... Tem uma parte que eles pegam e outra parte que é infiltrada. Por exemplo, se você nesse projeto dele tem uma parte que eles fazem, outra parte que sai e a parte que vai infiltrar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse produto, ele não é vendido em qualquer prateleira, correto? Esse meta... Sim. Não, você tem que ter nota produtor rural e você tem que saber o que você produz para você poder comprar. Você tem que ter uma empresa aberta, PJ, tudo. Tem que emitir nota, tudo. E aí você entra em contato com a empresa que vai fornecer isso aí.
Isso. Se você tem a nota produtor rural e se você é produtor de champignon, você consegue comprar o formol, que o formol não é vendido para qualquer um também. Lugar, tá. E tem uma... Você pode solicitar a quantidade que você quer ou não? Não, daí você pode. Tá, ó, quero tanto. Sim, pode. Você deixa lá parado lá um tempo lá para não ficar comprando todo mês. Mas aí entra pra vender na hora de Você tem que vender in natura. Então, exatamente assim. É, tudo que nós estamos usando. A gente não sabe o que é. Quem está querendo mudar o mundo, são as pessoas que têm só Ah, sim, né? a coisa que é uma peste. Mas é, A pessoa vai ter o preço, né? Pra ser banido. Entendeu? É barato. A champignon é barato. Mas você sempre vai deixar o resíduo. Pessoal, Ou no ar, ou na água. Pra mim vender. Sempre vai. Pode contar. Será que o vai André ser tem alguma coisa de resíduo? Pode contar. não vai ser tempo bem melhor. Não, que tem um... Ela só trabalha com Você vai vender isso aí no mínimo 10 reais. André. Fresco. E é... 10, 15 reais. É bem menor, porque... Aquelas bandejinhas tem uns 300 a 400 E outra. gramas. Que a gente já falou Tem por exemplo. outra, vende pá.